Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui quem fala é o Dr. João Mesquita, sou médico, endocrinologista e hoje eu trago Samuel e Rafaela. O Samuel ele é nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica pela VP, pós-graduando em nutrição esportiva, pós-graduado em nutrição esportiva e nutricionista clínico em Brasília, atende na clínica Consciência Nutricional. E aqui, doutora Rafaela Froda, ginecologista e obstetra, residência em ginecologia e obstetrícia pelo HMIB, o Hospital Materno Infantil de Brasília, tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia e é pós-graduada em patologia do trato genital inferior, colposcopia e laser pela FATESA, de Ribeirão Preto. Então, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje o nosso tema será endometriose. A endometriose é uma doença extremamente prevalente e eu quis trazer esse tema hoje pela falta de informação que o público tem de uma maneira geral. A gente ainda demora muito para fazer os diagnósticos, as pacientes ainda sofrem demais. E eu queria perguntar hoje para o Samuel, o que é endometriose? Dá uma definição para a gente, o que a gente pode saber que normalmente a população não sabe e os conceitos básicos. Perfeito, João. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Sempre bom trocar ideia com você, conversar um pouquinho hoje na presença da Rafaela. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais as questões da endometriose. Inicialmente, o que a gente precisa saber a respeito da endometriose? Que ela é uma condição ginecológica que hoje é muito prevalente na nossa sociedade. Isso vem de uma história um pouquinho mais antiga, onde a gente tinha as mulheres que gestavam por muito mais tempo e muito mais vezes anteriormente, e que com a modernidade isso passou a ser uma frequência um pouco menor. Por isso que hoje a gente começa a ver os quadros muito maiores, a incidência muito maior de endometriose na nossa sociedade. Qual que é o grande pilar, quais os grandes pilares da endometriose? Inflamação e o aumento de um hormôniozinho tipicamente feminino chamado de estrogênio, que está ali em predominância nessas mulheres. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho do mecanismo fisiológico ou fisiopatológico dessa condição. Ela é de fato muito complexa e eu gosto sempre de gastar tempo para explicar para o paciente, explicar ou até conversar com os profissionais a respeito, porque o que a gente tem hoje ainda é pautado em teorias. Então a teoria que a gente mais se apega é a teoria da menstruação retrógrada. Isso é o quê? Mensalmente as mulheres estão submetidas a picos hormonais, variações do ciclo menstrual, e na fase lútea a gente tem um descamamento daquele endométrio. Na teoria, aquele endométrio ele descama e é eliminado pela vagina, e ali nós temos a menstruação. De modo geral, isso é um fenômeno muito clássico e simples. Mas a teoria da menstruação ela é pautada ali no fluxo retrógrado desses fragmentos. Ou seja, aquele fluxo que tinha que ser, aquele tecido endometrial que tinha que ser eliminado pela vagina, ele acaba voltando, fazendo um fluxo inverso, e ali ele é depositado na região pélvica. Então a teoria aborda justamente esse movimento. Só que essa teoria ela é mais um start do que um mecanismo que compreende tudo. Porque, por exemplo, em um ambiente normal, e vale a pena a gente ressaltar que praticamente todas as mulheres, ou 95%, 98%, têm esse fluxo retrógrado, onde está a diferença da mulher que vai desenvolver e da que não vai desenvolver a endometriose. E aí, de fato, vem para aqueles pilares que a gente estava conversando. A alta presença da inflamação, altos níveis de estrogênio e principalmente uma disfunção imunológica. Porque na teoria, uma vez que aquele tecido endometrial cai na região pélvica, a gente teria um sistema imunológico competente para fazer a varredura e eliminar. E todo mês esse tecido seria eliminado conforme a chegada da menstruação. Só que o ponto é que das pessoas ou das mulheres que são acometidas da endometriose, o grande mecanismo envolvido está ali numa imunodeficiência ou uma incompetência do sistema imunológico em fazer não somente a varredura, mas também em permitir uma alteração daquele ambiente pélvico. Então ali, uma vez que aquele tecido cai, ele vai precisar sobreviver. Com isso ele faz a criação de novos vasos para chegar a nutriente, ele começar a ter adesão, aderência e até mesmo se multiplicar. Aqui que a gente vê o recrutamento, é um termo um pouco mais técnico, até que a gente tenta evitar, mas o recrutamento de linfócitos, de monócitos, que agora, uma vez, ao invés de varrer aquele tecido, eles entregam um pouco mais de alimento, um pouco mais de citocinas. Então, olha só que doideira. Um tecido ou um mecanismo que era para ser varrido, eliminado, ele altera aquele ambiente e o próprio sistema imunológico entrega mais substrato para que ele se instale, faça adesão, multiplicação, e aí a gente vê a progressão da doença. Ou seja, inicialmente,
a teoria da menstruação ela é só o startzinho inicial, mas não compreende ainda todos os processos. Talvez no futuro essa teoria até caia por terra, seja refutada, mas até o dia de hoje é o que a gente utiliza até para chegar na parte de diagnóstico, de explicar isso para o paciente. Então, basicamente, é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, que pode vir para a região pélvica, para a bexiga, para diversos outros órgãos, rins, ânus, etc. E ali esse tecido começa a fazer a sua manifestação clássica, que é praticamente dor durante vários períodos, seja dentro ou fora do período menstrual, durante a evacuação, durante a relação sexual, e também quadros de infertilidade, principalmente no que rege ali a reserva ovariana dessa mulher. Ela começa a ter uma perda da qualidade do número de folículos que são maturados e, consequentemente, mais dificuldade na gestação. Mas, além dessa dificuldade que a gente tem de entender, o mais difícil ainda está em diagnosticar. Porque acho que a Rafaela entende muito mais dentro dessa parte. A gente não tem exame de sangue, um marcador tão fidedigno assim, né, Rafaela? E aí, o diagnóstico, os trabalhos mostram que entre o primeiro sintoma da paciente até o diagnóstico fechado, o paciente pode demorar 7 anos para que esse diagnóstico seja fechado. Então, quais são os principais exames, né? O exame clínico e exame físico a gente nunca pode deixar de fazer. Então, às vezes, no exame físico a gente consegue identificar a presença da endometriose. No próprio exame especular, se a paciente tem uma endometriose ali na parede vaginal, a gente já consegue ver um nódulo escurecido, inflamado, endurecido. No toque vaginal, a gente também consegue perceber um útero um pouco menos móvel por causa de aderências pélvicas, então é bem comum. E aí, feita uma hipótese diagnóstica de endometriose, como que a gente confirma a doença? Por exames de imagem. E hoje os 2 principais exames de imagem que fazem esse diagnóstico definitivo são a ressonância magnética, né, com contraste, e a ecografia transvaginal com preparo intestinal. E essa ecografia transvaginal com preparo intestinal é sempre bom lembrar que são poucos médicos e poucos radiologistas que fazem. Então não é só ir numa clínica e pedir uma ecografia transvaginal comum. Aqui em Brasília tem muito bons, mas poucos médicos especialistas nisso e que dão diagnóstico assim lindamente, que vem em foco, se é um foco de endometriose ovariana, se é uma endometriose profunda. A endometriose profunda é quando ele está fora, está ali no órgão pélvico. E aí a gente tem a peritoneal, que é quando está no peritônio, que é aquele tecido que reveste todos os órgãos pélvicos mesmo. É uma películazinha. É uma película, exatamente. E então temos o peritoneal, a gente tem a endometriose profunda e a gente tem a endometriose ovariana, né, que são os três principais tipos de endometriose. Perfeitamente. E então o diagnóstico é feito pelo exame físico, pela conversa com a paciente, né, porque essa paciente ela já vem sofrendo há um tempo. Então, uma paciente que já nos traz essa história. Qual é a história? Doutora, eu sinto muita dor no período menstrual ou fora do período menstrual. Na relação sexual, tenho dor quando lá no fundo de saco, né, quando tenho penetração profunda, dói lá no fundo. Tenho alteração de trato intestinal e trato urinário. Então, algumas pacientes no período menstrual, elas podem ter diarreia ou constipação, né? E o trato urinário, a paciente pode ter disúria, que é como se fosse uma infecção urinária. Então, a paciente chega sempre com infecção urinária. Tô com infecção urinária, tem infecção urinária de repetição. A gente pede exame e o exame vem normal. Tô com infecção urinária de novo. Então, ela tem sintomas de infecção urinária, ela tem sintomas. E assim, quando essa paciente chega para mim, ela já passou pelo urologista, ela já passou pelo proctologista e já foram excluídas todas as doenças que podem ser causadoras desses sintomas dela. Então, por isso que eu sempre digo, procure um médico que vai te ouvir, porque eu acho que ouvir o paciente é muito importante. Você considerar a queixa que o paciente te traz também é muito importante, né? Então, um paciente com cólica, assim, que falta trabalho, que deixa de ir para a escola, né? Porque a endometriose, ela é uma doença de mulher em idade fértil, em idade jovem. Exatamente. Né? Então, essa paciente, ela está ativa, ela está trabalhando, ela está estudando, né? Então,
prejudica a vida da paciente, essa dor. Altamente incapacitante. Incapacitante. Essa é a exatamente. É isso. Incapacita mesmo. Então, pessoal, vamos dar uma fechada aqui, porque eu acho que o papo ele ficou um pouquinho complexo. Eu vou dar uma simplificadinha para o pessoal, que eu sei que tem gente leiga aqui assistindo a gente. Então, olha só, o útero, ele tem 3 camadinhas: a serosa, o miométrio e o endométrio. A endometriose é presença de tecido do endométrio fora do útero. Que era para estar lá dentro, ele exterioriza. Exatamente. Perfeitamente. E uma das teorias é a teoria que o Samuel comentou com a gente, que é a teoria da menstruação retrógrada. Mas a menstruação retrógrada, ela acomete 90% das mulheres. E a gente, graças a Deus, né, não tem 90% de incidência de endometriose. Então, o que faz essas mulheres terem uma incidência de endometriose que as outras não têm? O primeiro delas, como o Samuel falou, é a presença de altos níveis de estrogênio e inflamação. São os 2 pilares da endometriose. O que o estrogênio ele vai fazer? O excesso de estrogênio ele vai impedir que essas células endometriais morram. Então, no final das contas, a endometriose não é a presença apenas de tecido endometrial fora do útero, é a presença e persistência, como o Samuel também bem comentou. Esse hiperestrogenismo ele faz um aumento de um transportador tireoidiano chamado TBG. O que o TBG faz? Ela transporta o hormônio tireoidiano. Então, deixe esse hormônio tireoidiano menos disponível. Deixando ele menos disponível, eu vou ter uma falta de oxigenação tecidual. E dentro desse nicho endometriótico, porque para a célulazinha de endometriose ela se fixar, ela precisa de uma casinha. O que você precisa para sua casa? De um sofá, de uma televisão, de um tapete. Então, a célula de endometriose ela faz isso também. Então, ela precisa de pouco oxigênio e vasos. Tá? E quem faz o pouco oxigênio, basicamente, é a falta de hormônio tireoidiano. Até por isso, a gente tem uma incidência 7 vezes maior de hipotireoidismo nas mulheres com endometriose frente às que não têm endometriose, né? E quando essas mulheres elas têm muito estrogênio, o que acontece normalmente? Elas têm uma TPM muito intensa. E o que é essa TPM muito intensa? Pode ter, além da alteração de humor clássica, o paciente come demais, ela tem um hiperfluxo menstrual. Ela tem muito volume, os pacientes soltam coágulos, tem muita cólica. Então é importante a gente pontuar que menstruar muito não é normal. Não. Ter cólica não é normal. Pessoal, para de normalizar a cólica. Cólica não é normal. E principalmente cólicas incapacitantes. A gente vê pacientes no consultório que, quando era criança desmaiava no banheiro da escola, faltava aula, falta trabalho, desmaia, fica de cama. Gente, deixa de passear com as amigas porque tá de cólica. Isso não existe, isso não é para acontecer. E da parte inflamatória, o que é interessante a gente pontuar? A inflamação, ela vai aumentar a aromatase. O que é aromatase? Aromatização, melhor dizendo. É a conversão de um hormônio masculino chamado testosterona em estradiol, né? A aromatase, ela vai fazer todo um gatilho para a gente ter essa paciente com endometriose. Aumenta NF-κB, aumenta TNF-alfa, que a gente vai usar como um trampolim, como um guia para o nosso tratamento. Então, pessoal, vamos aqui dar prosseguimento à nossa pauta. Rafa, como é que a gente suspeita de uma cólica ser indicativo de endometriose? Porque, como a gente já viu, a endometriose, só relembrando, ela pode dar cólicas fortes, dor para fazer xixi e cocô, dificuldade de engravidar, né? Entre 30% e 50% das pacientes com endometriose evoluem com infertilidade. Né? Não quer dizer que você ter endometriose necessariamente você vai ser infértil, mas 30% aumenta de fato, assim, entre 30% e 50% das pacientes com endometriose evoluem para infertilidade. E aí a gente imagina a vida da paciente, né? A paciente, ela tem cólicas fulminantes, menstrua pra caramba, então é normal elas chegarem com anemia no consultório, fadigadas, tem dor na relação sexual, tem TPMs incoercíveis, então como é que essa paciente vive um casamento? Então elas chegam realmente assim muito abatidas, debilitadas, cansadas, profissionalmente. Então é importante a gente ter essa conversa porque isso acontece o tempo inteiro. Eu estava comentando aqui antes da gente começar a nossa gravação que mês passado eu dei 4 diagnósticos de endometriose. Pessoal, eu sou endócrina, então tem muita gente sem diagnóstico, tá? E quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar da prevalência da endometriose na população feminina, Pode falar. né? Porque a endometriose, ela é uma doença, como a gente já tinha falado, de pacientes jovens em período reprodutivo, né? Ou seja, os pacientes que produzem estrogênio, né?
Então, dessa população em geral, 5 a 10% das pacientes terão endometriose. Tá? Então, assim, é uma porcentagem muito alta na população, assim, né? 10% das pacientes que a gente atende poderiam ter endometriose. Então, assim, isso não pode ser... Esses sintomas da paciente não podem ser deixados de lado, eles precisam ser investigados, de fato. E entra naquele sentido também de hoje, a gente chama carinhosamente de doença da mulher moderna, porque lembra que a própria gestação é um fator que protege. Então a gente tem a progesterona atuando justamente contra esse mecanismo de proliferação da endometriose. E hoje as mulheres deixando para gestar mais tarde, passando mais tempo, estando mais expostas a mais ciclos menstruais, a gente provavelmente vai ter um aumento da prevalência de endometriose daqui para frente. É isso. E assim, os hábitos de vida dessa paciente também, né? Não só o fato de não gestar. Os hábitos de vida, assim. Então, uma paciente cada vez mais sedentária, que come cada vez pior, né? Inclusive, eu acho que eu vou deixar para você falar isso sobre como essa paciente com endometriose pode melhorar a vida com a nutrição. Né? Na nutrição anti-inflamatória, enfim, você vai falar mais sobre isso. Antes, deixa eu puxar um gancho. Porque muitas vezes o que a gente escuta em consultório, ou até fala em consultório, você tem endometriose, então você tem que ter uma alimentação saudável. E, gente, me arde as orelhas quando eu escuto isso, porque é muito mais do que isso. A gente tem uma profundidade muito maior do que é uma alimentação para paciente com endometriose. Não é apenas comer alimentos saudáveis, vai além. É uma alimentação adequada para essa paciente, que o Samuel, até por experiência própria, com as minhas pacientes que acompanham com ele faz muito bem. Então, Samuel, o que a gente tem de abordagem? O que você gosta de fazer, em linhas gerais, com a paciente com endometriose? Porque a gente sabe que a gente tem alguns alimentos que são mais adequados, alguns alimentos que normalmente são menos. Quais estratégias? Se as estratégias elas são para sempre, ou se a gente faz ciclagem, a gente utiliza elas por um período de tempo, maior, menor. Perfeito. Como é que funciona? A gente pode meio que fazer um mapeamento dessa paciente em 3 segmentos. Primeiro, a parte comportamental, a parte alimentar e também a parte de suplementação, que ambas têm o seu papel ali. Nesse quesito de comportamento, por que a gente aborda isso com ela? Porque é uma paciente que não é que ela vai precisar comer saudável, vai além disso. Ela vai precisar ter um grau de conhecimento maior sobre alimentação, sobre estilo de vida saudável, sobre o próprio corpo, no sentido de não normalizar cólicas incapacitantes, diarreias, alterações constantes na consistência, na forma até das fezes. Então ela precisa ter um pouquinho mais de entendimento e olhar para ela com um pouquinho mais de atenção e não normalizar. Acho que um grande problema está na normalização dos sintomas da endometriose ou de um período menstrual muito mais intenso. Então o primeiro ponto é tirar essa barreira da normalização e da não compreensão da condição que ela tem. Sabendo disso, essa é uma mulher que ela vai precisar ter mais cuidados com a própria saúde em vários sentidos. Nutricionais, modulação de estresse, gerenciamento de sono, de xenobióticos, que a gente pode falar também, medicamentos, assim por diante. Dentro da parte alimentar, dá pra gente falar de muita coisa. Até porque a endometriose ela nunca vai se manifestar sempre com os mesmos sintomas nas mesmas pacientes. Pode coexistir com outras condições, alterações tiroidianas, artrite, algumas condições imunes, por exemplo, e a paciente nunca chega só com endometriose, ela vem com um combo. Mas pensando em destrinchar ou deixar específico para endometriose, o que eu gosto de bater na tecla com elas? Primeiro ponto, ajuste em relação à gordura saturada, especificamente nas carnes vermelhas. Quando a gente fala de gordura saturada, geralmente a gente está falando de uma fonte animal. Então, quando essa mulher ela começa a expor demais a esse ambiente rico em gordura saturada, o que a gente consegue notar? Que essa gordura saturada ela vai entrar numa cascata de conversão que vai resultar numa substânciazinha chamada de prostaglandinas do tipo 2. Essa prostaglandina de série par, o que ela consegue fazer? Primeiro, aumentar a liberação de citocinas inflamatórias. Então lembra, eu tenho mais citocina inflamatória que aumenta a inflamação e desregula o sistema imunológico. Então com isso a gente consegue ver a endometriose perpetuando. Fora que essa prostaglandina ela faz contração muscular, ela intensifica essa contração. Então o que a gente nota na mulher que está entrando no período menstrual e acabou indo no churrasco no final de semana com as amigas? Ela tem uma cólica muito mais intensa, um fluxo de sangue aumentado e algo muito mais incapacitante. Justamente por conta dessa cascata de conversão que ela acabou se submetendo, aumentando a inflamação e contração.
Primeiro ponto, então, redução de gorduras saturadas. Posso só fazer uma intervenção? Por favor. Tem um ponto interessante da endometriose que o aumento de TNF-alfa diminui a quantidade de receptores de progesterona. Perfeito. Então, na hora que a gente faz essa alimentação, a gente diminui o receptor de progesterona, que em tese contrabalanceia ali o estradiol, e na hora que essa mulher está prestes a menstruar, essa progesterona derruba, faz uma contração uterina para liberar a menstruação em si, e essa mulher ela tem uma cólica violentíssima. Totalmente incapacitante. Né? Então, mirando em resolver justamente essa questão da incapacidade, que é um dos sinais mais gritantes, redução de gorduras saturadas, principalmente carnes vermelhas e não só as não processadas. Carnes, entre aspas, magras, mas também embutidos, processados, assim como um todo. Outro ponto, já que a gente falou de aumento de gordura saturada, a gente na verdade precisa reduzir e aumentar um outro tipo de gordura, a poli e monossaturada. Aqui sim, aquela gordura presente no azeite, no abacate, castanha, nozes, e até na suplementação de ômega 3, por exemplo, aqui a gente faz um controle muito melhor de gorduras que são meio que resolvedoras daquela inflamação. E com isso, contrabalanceando esses 3 tipos de gordura, a gente já começa a ver uma redução específica que é a dor no período e também fora do período menstrual. Então, principalmente para mulheres que sofrem de cólicas incapacitantes, reduzir esse tipo de gordura saturada e subir peixes, castanhas, nozes e pensar também em algumas suplementações. Um outro ponto interessante é que a gente vê muita alteração intestinal. Justamente pela inflamação, pelo hábito alimentar, pelo estresse, esse cortisol liberado o tempo todo, tende a alterar a microbiota dessa mulher e ela se torna um pouquinho mais sensível aos FODMAPs e alimentos fermentativos. Quando a gente fala de FODMAPs, eu estou me referindo a um grupo, um tipo de carboidrato que a gente não tem uma capacidade tão boa de digestão e acaba caindo lá na nossa porção intestinal e lá ele acaba sendo fermentado. E essa fermentação tende a gerar muitos gases que gera um empachamento e distensão abdominal e muitas vezes até confundido com uma cólica. Então a mulher, por exemplo, que ela aumentou o consumo de milho, pipoca e alguns outros FODMAPs, ela pode relatar esse empachamento. O feijão, a couve, o brócolis tendem a gerar também esse empachamento, alho, cebola e mais alguns alimentos. E isso vai voltar lá naquela parte de comportamento. Se observar, comeu determinado grupo alimentar, empachou, distendeu, sentiu algum tipo de dor do lado direito, por exemplo, aqui na porção intestinal, reduz. É um tipo de alimento que nesse momento você não vai tolerar muito bem, mas isso tem que ser observado e não normalizado. Um outro ponto, acho que o último nessa parte alimentar, está muito relacionado ao álcool. E eu quero pegar o gancho daquela enzima que você falou, a aromatase, que vai fazer essa conversão de testo para uma outra classe de hormônios, que é justamente o estrogênio que está envolvido na produção, no desenvolvimento dessa condição. Então, se essa mulher, por exemplo, combina álcool com excesso de carne vermelha, fica muito difícil da gente fazer o ajuste e a gente já pode até esperar determinada manifestação, principalmente dor, e se a gente for dosar exame de sangue, pode ser que a gente encontre ali o aumento de marcadores inflamatórios. Então, álcool, carne vermelha, FODMAPs, e a gente pode sacar outros grupos tipo glúten, lactose. Caso essa mulher apresente uma sintomatologia clássica de sensibilidade ou de intolerância a esses alimentos, a gente vai precisar reduzir e descobrir a tolerância dessa mulher para esse grupo alimentar. Perfeitamente. E a gente consegue ver a questão intestinal por um exame chamado calprotectina fecal, né? A gente consegue ter uma dimensão de o quão grave está essa paciente. Já peguei paciente com calprotectina fecal de 800. Bizarro. Muito surreal. E a questão da carne, ela é muito... Muita gente não acredita, né? Ah, carne, não sei o quê. Galera, mas vai no churrasco. Vai na churrascaria. Como é que fica o banheiro? O primeiro banheiro pós-churrascaria. Aí você estraga o banheiro. Estraga o banheiro. Você está em viagem, está no hotel com banheiro só, ferrou. Porque... Exato. Então é isso. A carne vermelha, principalmente quando ela está em excesso, ela vai fazer uma certa agressão intestinal realmente. E a ideia, João, não é excluir a carne vermelha, eu não excluo dessas pacientes, mas a gente precisa ajustar. O excesso, geralmente, ele está mais pautado em, por exemplo, 2 porções de carne ao dia, almoço e jantar. Reduzindo, colocando uma frequência, uma quantidade menor, deixar para consumir a carne vermelha no final de semana, num jantar mais elaborado com o marido, com a família, tudo bem. Está dentro do nosso padrão alimentar, que a gente procura para essa paciente, só não esse consumo abusivo.
e principalmente industrializados, cara, que salame, salsicha, calabresa, isso de fato não deve existir no planejamento alimentar de ninguém, praticamente, mas da paciente com endometriose é ainda mais forte essa recomendação. Então, para a gente resumir, a paciente ela não deve consumir álcool, deve moderar o consumo de carne, principalmente carne vermelha, e ter muita atenção com sensibilidade a glúten e lactose. Exato. Então, vocês não têm ideia, às vezes, da dimensão que isso tem. Eu já vi tratamento de sucesso entrando num período de crise porque a alimentação foi abandonada. E o paciente, ele volta, ela no caso, né? Volta do avesso, volta com muito mais dor do que antes. E aí a Rafaela, ela vê muito esses pacientes e eu queria inclusive que você falasse, Rafa, de como é que é a abordagem clássica dessas pacientes. Então, a paciente ela chega, tem cólica ali desde 15 anos e como é que ela é conduzida normalmente? Qual que é a abordagem mais comum que a gente vê? Então, no consultório, a gente faz esse exame físico, que eu já expliquei, já comentei por áudio com vocês, e aí tendo essa hipótese de diagnóstico de endometriose, a gente encaminha essa paciente para o exame de imagem. E vindo essa paciente com o diagnóstico de endometriose, a gente tem a opção de tratamento que é o bloqueio ovariano. Por quê? Porque aí a gente faz com que o ovário seja totalmente bloqueado e não produza estrogênio. E quais são os melhores bloqueadores ovarianos para as pacientes de endometriose? São sempre os progestágenos. E aí a gente tem uma gama de progestágenos, que são os orais, né, os progestágenos orais, que é o Cerazete, o Nectari. Temos as progesteronas de depósito, que é a medroxiprogesterona, que na minha opinião eu quase não uso menos, porque existem outros melhores. E a gente tem os LARCs, que são os métodos contraceptivos de longa duração reversíveis, que é o DIU, hormonal, claro, o Mirena ou Cailina para esses pacientes, e o Implanon, que também fazem bloqueio ovariano e melhoram muito essa proliferação endometrial, né? Porque a paciente com bloqueio ovariano não faz hiperproliferação endometrial, então ela não hiperprolifera nem o endométrio e nem o foco de endometriose, então tende a melhorar muito a dor, né? Então, basicamente, se faz anticoncepcional. Então, assim, oral, implantável ou dispositivo? DIU, exatamente. E, claro, associado ao que a gente vai conversar aqui daqui a pouco, que é a suplementação de vitamina D, enfim. E aí eu acho que vocês vão saber falar muito mais do que eu. Até essa paciente chegar a receber o diagnóstico, receber um medicamento, um tratamento, tem uma jornada aí dessa paciente, né? Pelo menos 7 anos. Até essa paciente ter esse diagnóstico, ela já está sofrendo bastante. Geralmente 7 anos é uma média. É uma tem média, gente que tem mais. vai menos e tem gente que descobre... vai mais, exatamente. Não, se ela escolher os profissionais certos que dão atenção aos sintomas, eu acredito que ela vai ter essa descoberta infinitamente antes. Porque quando a paciente chega no nosso consultório com uma queixa de cólica incapacitante, a gente tem que investigar essa paciente, independente da idade dela, né? Então... E essa abordagem, ela acaba que não aborda todos os pilares que a gente precisa, porque então, a gente tem um pilar. A gente tem, eu até encaminho essa paciente também, do ponto de vista medicamentoso, a gente faz isso, né? Esses métodos contraceptivos, mas a gente também pode ter, como terapia complementar, a acupuntura, a gente pode ter a fisioterapia pélvica, a gente tem que... Exercício físico, exatamente. A gente tem que encaminhar essa paciente, às vezes, para um especialista em dor, um neurologista especialista em dor, para fazer uma melhora da analgesia, né? E assim, essa paciente normalmente diminui muito, muito, muito a dor, sabe? Mas algumas seguem com dor, e aí essas que seguem com dor acabam tendo indicação cirúrgica para controle de foco mesmo, para retirada de foco e para melhorar ainda mais, né, para que ela não tenha mais dor, porque viver com dor todos os dias... Claro. Não, e eu sei que você dá uma visão além da questão hormonal, mas o que normalmente é feito é que essas meninas, elas chegam ali com seus 15 anos no consultório, tô com cólica, recebe um anticoncepcional, exatamente, passa a vida inteira ali com a cólica que diminui, mas muitas vezes continua sendo muito incapacitante, e vou engravidar, 30 anos, opa, não pode. Não pode, exatamente. Tem endometriose. Porque ela tomou anticoncepcional a vida inteira, ficou bloqueada a vida inteira, né, não inspeção endométrio a vida toda, e quando ela para engravidar, aí que ela descobre, ou seja, a paciente ficou anos da vida dela sem diagnóstico. E podia ter aproveitado esses anos para tratar
para aprender a comer, e agora tá ali aos 45 do segundo tempo, tudo bem, 30 anos. Começando do zero e contra o relógio. Isso quando para com 30 anos, né? Porque hoje em dia o que mais se tem é paciente priorizando tudo antes da gestação. Então, no meu consultório, as minhas gestantes, é raro ter uma gestante com menos de 35 anos. A maioria tem 38, 39. É mesmo. A maioria. Não vou engravidar agora não, porque eu ainda não tenho o apartamento que eu quero. Porque eu ainda não tenho o trabalho dos meus sonhos. Porque eu acho que eu ainda não estou preparado. Porque eu ainda não viajei para tal e tal lugar. Então, a gravidez vai ficando sempre para depois. Sabe? Sempre. E aí, esses pacientes chegam com 38 anos e aí a gente faz diagnóstico de endometriose. De fertilidade. E aí ela já não tem mais o benefício da reserva ovariana, né? Porque a reserva ovariana de uma paciente abaixo de 35 anos é uma. Reserva ovariana de uma paciente acima de 35 anos é outra. E se essa paciente acima de 35 anos ainda tem endometriose junto, aí complicou tudo. Exatamente. Ela tem que correr para aprender, para tratar, para achar alguém que saiba tratar. Exatamente. E aí corre para ver se vai conseguir espontâneo ou se não vai ter que ir para FIV, para reprodução humana. FIV é fertilização in vitro, né? Inseminação artificial. Inseminação artificial. Tá bom. Isso. Vamos falar de suplementação agora? Vamos, sim. Pessoal, não é segredo para ninguém que o suplemento que eu mais gosto para endometriose é resveratrol. O Samuel já fez a cara que ele sabia que era de resveratrol. E muitas vezes a gente fica nessa questão de 8 ou 80, né? Ah, não, só anticoncepcional. Ah, não, se eu der só suplementação vai ajudar. E eu acho isso uma grande bobagem, né? Porque a gente pode aproveitar o melhor dos dois mundos, sempre individualizando, até porque o anticoncepcional oral ele pode dar uma repercussão intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal e complicando um pouco essa endometriose, mas considerando que esse anticoncepcional não vai fazer isso, tem um trabalho que eu gosto bastante, que ele pega pacientes que usavam anticoncepcional e que continuavam com dor. Não, vários. Né? E o que esse trabalho ele fez? Ele colocou uma dose pequenininha de resveratrol em um grupo. E o que aconteceu? Eu vou até pegar a estatística aqui para vocês. Houve uma resolução de 82% das pacientes que utilizaram resveratrol tiveram uma melhora completa da dor depois de 2 meses de uso. Nossa. A paciente com endometriose, escutando isso, ela entende a magnitude disso, que é a retirada completa da dor, que é algo, um sonho praticamente para ela, né? E ela imagina isso talvez num método cirúrgico altamente invasivo e não numa suplementação. E assim, o método cirúrgico, os focos podem voltar, né? Então, não garante. Tudo que... Até porque é aquela história que a gente cuidou do nicho pró-endometriose, né? A gente tem que cuidar da parte inflamatória e o resveratrol ele faz muito bem essa inibição de uma via inflamatória chamada NF-κB, que inclusive aumenta a atividade de aromatase. Então o resveratrol é um roxinho que ele é uma preciosidade no tratamento da mulher com endometriose. A gente não precisa chegar a tratamentos extremamente complexos. Muitas vezes a gente consegue resultados espetaculares com coisas simples, mas já bem feita, uma atividade física bem orientada. E de novo, não é aquela história de fazer atividade física, vai fazer uma caminhada. Gente, vai ajudar, mas longe de ser o ideal, ser o mais interessante para a mulher com endometriose. Samuel, alguma consideração com relação ou Rafaela sobre o resveratrol? Eu vou tanto no resveratrol quanto no exercício. Principalmente na questão do exercício, a gente fala de contração muscular bem feita e de forma regular, principalmente para a liberação de um hormôniozinho anti-inflamatório que a gente libera no músculo, por exemplo, as miocinas. Então, tem o músculo e a própria contração muscular como um regulador imunológico, anti-inflamatório, e não encare o exercício como uma coisa que você tem que ir para gastar X ou Y calorias ali num marcadorzinho. É parte do tratamento, é parte da modulação de saúde. E na parte do resveratrol, é um dos poucos suplementos que a gente pode falar ou pensar, talvez, em regressão dos focos. Então, essa suplementação, a depender da dose, a gente pode, talvez, pensar nisso, em regressão de foco e, principalmente, regressão de dores, e talvez pensar num aumento ou numa proteção para a reserva ovariana dessa paciente, que a gente pode pensar em evoluir num processo de fertilidade, por exemplo, que é sensacional. Não, inclusive, tem um trabalho com ratinhos que eles pegaram e fizeram injeçõezinhas na barriguinha do ratinho intraperitoneal e teve regressão de lesão. Gente, é isso que
É um dos poucos compostos que a gente tem. Teve regressão de lesão. E é interessante, quando a gente fala também de inflamação, você falou de exercício físico, até eu acabei lembrando aqui, que eu falei também de TNF-alfa, né, que diminui receptores de progesterona, aumenta a resistência insulínica, que aí é outro papo, piora a fome da paciente. Mas uma coisa que diminui TNF-alfa, sabe o quê? Creatina. Olha só. Então, tá vendo? Não precisa ficar apenas ali no quadradinho das terapias hormonais isoladas. A gente, dentro de uma... pode expandir isso, né? De uma questão de performance esportiva, a gente consegue, inclusive, aliar os suplementos que são teoricamente esportivos. Por uma endometriose, a gente consegue fazer esse ajuste. Né? Esse contexto aqui que a gente está conversando, ele é muito interessante porque a gente está no processo de abandonar aquela etapa nebulosa da endometriose, de não entender muito bem, de não saber quais ferramentas lidar. E hoje a gente, até a ideia de estar aqui reunido, é porque tem mais ferramenta para a gente falar sobre elas hoje. Seja na parte hormonal, na parte de suplementação, alimentação. Hoje a gente tem muito mais ferramenta, muito mais robusta, ferramentas robustas, né, e eficientes para essas pacientes que não levem a um método cirúrgico, talvez, mais invasivo, e que não precisa ter medo. Se está sendo recomendado para você e há segurança naquilo, a gente pode lançar mão sim, dessas suplementações. Virou uma delas. Eu acho que a vitamina D também pode diminuir a proliferação desses fatores inflamatórios, aumentar um pouco a apoptose celular, que a paciente com endometriose tem uma apoptose celular diminuída, né? Então a vitamina D em níveis adequados também é anti-inflamatório, também ajuda muito a paciente nesses casos de dor intensa, né? Inclusive eu vi um trabalho no site da Abram, que é no site de nutrição, que 70% das pacientes com vitamina D bem suplementada tiveram melhora da dor, né? Associada às outras suplementações, associada, claro, à dieta e atividade física. Então acho que a vitamina D também aí pode ajudar muito essas pacientes. Pode, inclusive a vitamina D, ela contribui para a produção de progesterona pelo ovário. Entendi. Entendeu? Então aí que está um dos links. E outra coisa interessante sobre a vitamina D é que a gente esquece que inflamação é feita por quem? Gente, basicamente por macrófago, que são células de defesa. Então, a inflamação é um fenômeno imunológico. E hoje o melhor modulador imunológico, o melhor regulador da imunidade que a gente tem, e barato, é a vitamina D. Super barato. Então, essa vitamina D é outra preciosidade. Gente, tem várias preciosidades para endometriose. Mas até agora, resveratrol, vitamina D são duas coisinhas que... Eu não vou dizer em todo paciente, porque é perigoso a gente falar para todo paciente. Vai ter um ou outro a gente tem que individualizar, né, gente? Até na paciente com endometriose tem que ter uma individualização do tratamento. Tem um trabalho bem interessante sobre vitamina D, justamente suplementando algumas doses nessas pacientes. Algumas respondem e outras não, principalmente no sentido da dor. E a gente tem que lembrar que aquele endométrio, ele está cheio de receptorzinho de vitamina D e até tem ali expressão de um alfa-hidroxilase, então talvez tenha até uma produção local ali de vitamina D. Ou seja, tem uma ação muito interessante de vitamina D naquele local, mas principalmente nas pacientes que têm valores abaixo do ideal. Então a gente pega a vitamina D abaixo de 20, entre 20 e 30, ali um valor subótimo. Esse é o tipo de paciente que talvez responda um pouco melhor à suplementação de vitamina D. Aqueles que já têm níveis ótimos, e ali a classificação fica entre 40 e 60, talvez não respondam. Talvez seja para esse tipo de paciente a exclusão da suplementação, mas para aqueles em níveis subótimos ou em deficiência, ali a gente pode pensar na suplementação justamente porque o que traz o aumento da dor, o aumento da resposta inflamatória? Perdão, o que traz a dor é justamente a resposta inflamatória. Tem baixa vitamina D, esse mecanismo está hiperativado, a gente tem um aumento da inflamação ali. Ajustou a vitamina D, a gente mexe no mecanismo que talvez reduza a dor dessa paciente. E é uma suplementação super barata e mega efetiva, aparentemente para esse grupo de paciente que está em baixa. Né? Só especificando, um alfa-hidroxilase é uma enzima que ativa a vitamina D. Então você toma a vitamina D e um alfa-hidroxilase vai fazer essa vitamina D ser utilizada. Outro ponto interessante é que hoje a gente fala muito sobre resistência periférica à vitamina D. Não é um termo muito bem aceito, bem difundido ainda, mas a gente repara que a mesma dose de vitamina D é muito para um paciente,
é pouco para o outro. Exatamente. Então a gente tem que ter um certo cuidado. E essa diferença, essa inconsistência nos trabalhos é muito por causa disso. Porque a gente não tem uma maneira, a gente não tem uma ferramenta de dizer, ó, para você é 1.000, para você é 3.000. Isso ainda é muito difícil para a gente, né? João, fala um pouco pra gente em relação à metformina associada. Metformina é Né? muito Eu acho legal. que ninguém mais do que você para falar da metformina pra gente hoje, né, em relação à endometriose. Gente, a gente brinca que metformina ela serve também para diabetes, porque Serve pra tanta coisa, né? não, no consultório as coisas mais prevalentes no meu consultório é Hashimoto, que é uma doença de tireoide, Uhum. obesidade e endometriose. Endometriose. São as 3 coisas mais prevalentes no meu consultório. E ali correndo por fora tem uma síndrome dos ovários policísticos. E a gente usa metformina para todas elas. Claro que, de novo, não é para todo mundo. Vai ter paciente minha assistindo, mas eu não uso metformina. Calma. Calma, porque a abordagem ela é individualizada. E qual que é o grande chama dessa metformina? Ela é pega pelo SUS. Você pega de graça. Não, e é barato, né? E mesmo que for comprar é muito barato. É. Né? Então, para a gente pegar pacientes carentes que sofrem de cólica, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar um Mildesin, que é um mix patenteado com hiperroxo e unha de gato, que é maravilhoso, mas custa muito caro. Uhum. O paciente pode usar uma metformina. E foi feito um trabalho com metformina que eu vou trazer as estatísticas aqui para vocês. 90 pacientes utilizaram. Teve uma diminuição de 51% para 25% no índice de cólica. Ou seja, as pacientes tiveram uma diminuição de cólica pela metade. Metade das pacientes do grupo não tiveram mais cólicas. Teve uma diminuição de dor pélvica, dor pélvica crônica, e uma diminuição de 20% para 7,69% da dor na relação sexual. Gente, eu bato na tecla de dor na relação sexual porque isso passa despercebido. Se a gente não pergunta, a paciente não fala. Normaliza, Ela não fala. A posição assim dói, a posição assado não dói, acaba que fica só na posição que não dói e aquilo acaba ficando... Assim como todos os Relegado. outros sintomas, né, da endometriose, pelo que a gente está vendo aqui, né, Exatamente. vai passando. Minha mãe também tinha dor, então é genético, eu tenho dor também, né, eu escuto isso no consultório. Minha cólica é genética, doutora. Minha mãe tinha, então eu também Sempre tenho. foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? É normal desmaiar, né? Exatamente. Não normalizem esses sintomas, é muito importante. Né? Tem paciente que a gente falar. desmaia. É. Desmaia, bate a cabeça, vai para outro socorro por causa de uma cólica. Exatamente. Né? E a metformina ela acaba que diminui marcadores inflamatórios, diminui interleucinas. Então todo esse processo doloroso ele acaba sendo diminuído também. A metformina ela entra ali numa via de anti-inflamação, de antioxidação, e é por isso que ela tem tanto mecanismo diferente. E é lindo de ver, e na verdade, tanto lindo quanto chateia um pouco. A gente não vê usando. De médicos tradicionais, assim, né, que não vão para essa linha. A gente não vê usando. Para essa linha. E é normal pacientes com endometriose terem uma resistência insulínica. Por causa da inflamação. Uhum. E essa paciente faz uma resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É uma dificuldade de captar glicose. Então, o que é a insulina? A insulina é como se fosse uma chavinha para abrir a célula para colocar a glicose para dentro. E essa célula ela vai produzir energia. Se eu tenho uma resistência insulínica, tem que entrar várias chavinhas ali naquela fechadura para conseguir abrir e entrar a glicose. Então, no final das contas, o que a paciente ela tem a percepção? Ela tem a percepção, na verdade a célula tem a percepção de que não tem energia. Vamos comer? Vamos comer mais. Resistência insulínica dá alteração de apetite. E aí, gente, o paciente já está com dor para menstruar, dor na relação sexual, já está cansada. Fadiga é uma coisa importante para a gente falar, que fadiga é um marcador de paciente endometriose. inflamada, É um sintoma muito comum, até porque esse paciente ela menstrua muito, ela tem a anemia, ela tem a questão do hipotireoidismo, que é 7 vezes mais comum, então a gente não pode esquecer da fadiga, né? E acaba que essa resistência insulínica, associada a tudo isso, faz essa bagunça que a gente chama de endometriose, que a gente está vendo que é muito além de tratar apenas com bloqueio hormonal. Nada de errado de fazer bloqueio hormonal, mas existem outros pilares que... porque aí a gente tem que pensar nos malefícios que o uso contínuo da reposição não, né? Do uso do anticoncepcional, do bloqueio, podem causar para esse paciente.
Né? Então, assim... Perfeitamente. Tem até uma coisa interessante, Samuel, que acabou que entrando nessa parte do bloqueio hormonal, eu lembrei. Tem alguns estudos associativos que eles mostram que algumas dobras específicas, elas mostram alguns parâmetros específicos, né? Então, tem uma dobrinha ali dorsal que, quando ela está mais gordinha, aumenta a resistência, significa aumento de resistência insulínica. E uma dobrinha, que é essa dobrinha do tríceps, quando ela está mais gordinha, significa que que esse paciente, de uma maneira geral, ele tem mais estrogênio. Então, Ixi, Maria. Sim. João, o que a gente observa na Ai, avaliação meu Deus. física dessa mulher? A dobrinha do tríceps, da coxa e de membros inferiores, panturrilha também, aumentados. Justamente por conta dessa característica hiperestrogênica que vai fazer esse depósito aqui. Então, partindo agora até para a parte física, né, assim, no visual a gente falou muito de bioquímica, de parte metabólica, mas o físico dessa mulher também altera. Então, fica com essa região mais volumosa, de tecido adiposo, gorduroso, a dobrinha mais Quadril volumosa e coxa, mesmo, né? Quadril e coxa mais volumoso. E quando essa paciente ela volta e essas dobras modificaram, a gente já começa até a casar isso dentro da anamnese dela de acompanhamento ou de retorno. Na verdade, quando a gente já está ali fazendo o acompanhamento dela, ela começa a relatar melhora de dor, diminuição de cólica, da intensidade do fluxo, a gente já começa a imaginar a melhora na antropometria dela. Então, assim, tá tudo muito interligado. Por fora, para a paciente, ela está sentindo somente melhora de dor ou de alguns outros sintomas. O profissional de saúde já está vendo ali estresse oxidativo, inflamação, resistência à insulina, tudo isso melhorando, e a avaliação física, de fato, ela traz isso para a gente. Dobras mais centralizadas, mais relacionadas a essa parte visceral, tem uma manifestação que a gente vê mais na mulher com síndrome do ovário policístico, mas na endometriose é isso. Começou a reparar redução dessas dobrinhas, o profissional de saúde já começa até a ficar mais animado e ver essa melhora. É bem interessante nessas pacientes. e aí, qual que é o ponto, Rafa? A mulher, quando começa a usar anticoncepcional, pode reparar na dobrinha. Não, sim, perceptível. Pode isso. reparar. É. É muito legal isso. Samuel, eu sei que você gosta muito de um suplemento chamado astaxantina. E eu confesso que eu vou deixar você monopolizar o tema. Perfeito. Por que a astaxantina, né, João? Hoje a gente tem vários suplementos, a gente já falou da vitamina D, do resveratrol, eu pontuei rapidamente o ômega 3, mas eu quis trazer um fora do contexto e um que é pouco falado, justamente a astaxantina. Para quem não conhece, a astaxantina ela é um carotenoide. Ela pertence àquele grupo de alimentos de pigmentação mais laranjadinha / vermelhinha. Então, essa coloração ela está presente ali no crio, que é um tipo de camarão, no próprio camarão, na lagosta. Esse óleo concentrado, ela traz uma resposta altamente antioxidante para a gente. E o que a gente falou sobre a endometriose até o presente momento? Inflamação e estresse oxidativo. Inflamação e estresse oxidativo são coisas que estão ali relacionadas. Então, a relação da astaxantina é super simples. É um dos antioxidantes mais interessantes e mais potentes que a gente tem. É difícil de adequar via alimentação, então a gente não consome esse tipo de alimento habitualmente. É a mesma coisa da vitamina D, que eu falei, quando está muito distante de níveis ótimos e é suplementado, a melhora é evidente, ou talvez seja um paciente que tem uma resposta mais interessante. E tem algum exame laboratorial que você consegue ver esses níveis, né? Para a gente reproduzir na prática clínica, não. Tá. Não. Praticamente essa composição sistêmica mesmo de inflamação e estresse oxidativo, se não tiver outras coisas ali para interferir no resultado, né? Mas suplementou a astaxantina e vai ser difícil, na verdade, porque junto com a suplementação vem mais coisas. Mas nesse sentido, é modulação do estresse oxidativo. Só que não é utilizar a astaxantina de forma isolada, aleatória. Quando a gente faz um complemento, por exemplo, com vitamina A e vitamina E, mais astaxantina, aqui a gente tem um combo de vitaminas lipossolúveis, que tem uma característica mais oleosa, junto com a astaxantina, aqui de fato a gente tem uma ação altamente anti-inflamatória e que combate o estresse oxidativo, que leva à redução de dor. Melhora até mesmo de alguns outros parâmetros um pouco mais relacionados à fertilidade, mas ainda é pouco falado dessa relação, mas via de regra é um dos compostos que eu mais gosto de utilizar e que eu vejo um resultado muito interessante, cara. Principalmente na parte de dor, que é o que mais marca essa paciente, né? É dor. Esse paciente ele na gente por causa da vida. É o seu queridinho, né? É o meu favorito ali. Não digo de gaveta, mas gosto bastante dele. Ótimo. Mais algum comentário, pessoal?
que a gente tinha para hoje era isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem, né? Tudo que a gente pensou aí em abordar, acho que foi muito rica a discussão, foi muito legal. Maravilhoso. Então, pessoal, paciente que sente dor crônica, dor na relação sexual, dor para menstruar, dor para fazer xixi, dor para fazer cocô, Alteração intestinal, isso. como a Rafaela falou, paciente que tem aquela sensação de que está sempre com infecção urinária. Pensar em endometriose. Pensa em tudo, as pessoas pensam em tudo, os médicos pensam em tudo, mas muitas vezes a coitada da endometriose passa batida. Isso. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. gente, foi muito bom. Obrigado, Rafa. Samuel, passa suas redes. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, Samuel Barros Nutri, ou no Instagram da Endonutri, que é a nossa página para produção de conteúdo para profissionais de saúde, nutricionistas e médicos, Endonutri ou Samuel Barros Nutri. Se tiverem alguma dúvida, me encaminhem por lá, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais e complementar a nossa discussão. Perfeito. O meu é @doutora Rafaela Frota, então falo de ginecologia geral, também falo de endometriose, então o que vocês precisarem podem me procurar lá que eu estou à disposição também. E vocês atendem onde? Eu atendo aqui no Sudoeste, presencialmente em Brasília, Sudoeste, Brasília e online também. Hoje a gente tem muita paciente online, a gente até compartilha uma super querida. Então, se você for de outro estado ou optar por essa modalidade, também temos o atendimento online. E você, Rafa? Eu atendo no Igobe, aqui em Brasília também, na Asa Sul, então estou lá todos os dias à disposição de vocês, se vocês quiserem me encontrar, estarei lá. E eu, para quem ainda não me segue, @Dr. João Mesquita, atendo na Clínica Lodz, que fica no Sudoeste. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço.